Bom dia para você, está começando mais uma edição do programa Terceirização aqui na Band Curitiba. O programa Terceirização hoje vai abordar de forma mais detalhada o mercado de atuação da segurança privada. É um setor que atinge diretamente o cotidiano de muita gente, de muitas empresas. Os destaques do programa de hoje: os bastidores desse segmento, que emprega quase 30 mil homens no Paraná, a segurança dos chamados grandes eventos, shows, jogos de futebol e como é feita a fiscalização pela Polícia Federal. E os riscos que a empresa promotora corre ao contratar uma empresa não legalizada. Vamos adiante com o programa Terceirização. A segurança privada é um ramo de atividade que tem o objetivo de proteger patrimônios e pessoas. É um setor que movimenta a economia brasileira, gerando milhares de postos de trabalho. O que pouca gente sabe é que é um dos segmentos que mantém empresas especializadas e profissionais altamente qualificados. Para falar sobre essa atividade, nós vamos conversar aqui no estúdio com o ex-presidente e atual diretor do Sindesp Paraná, Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Paraná. Está conosco Maurício Ismanioto, ele também é o responsável pelos programas de segurança privada na terceirização. Bom dia, Vili. As atividades de segurança privada no Brasil são de responsabilidade do Ministério da Justiça, disciplinadas e fiscalizadas através do Departamento da Polícia Federal. São consideradas atividades da segurança privada, por exemplo, a atividade de vigilância patrimonial, exercida dentro dos limites dos estabelecimentos urbanos ou rurais, públicos ou privados, e com a finalidade de garantir a segurança física das pessoas e a integridade do patrimônio no local ou nos eventos sociais. O transporte de valores é uma atividade que visa transportar bens, numerários ou valores, mediante a utilização de veículos comuns ou especiais, dependendo da quantidade de numerários a serem transportadas. Já a escolta armada é uma atividade que visa garantir o transporte de qualquer tipo de carga ou de valores. Temos a segurança pessoal, atividade da vigilância exercida com a finalidade de garantir a segurança física das pessoas. Nos cursos de formação é onde são formados e reciclados os vigilantes que trabalham na segurança privada. E a segurança para grandes eventos, que consideram-se grandes eventos aqueles realizados em estádios, ginásios ou outros, com público superior a 3 mil pessoas. Deverão ser prestadas com vigilantes especialmente habilitados. O vigilante deverá ter o curso de extensão em segurança para grandes eventos, ministrado por empresas de curso de formação de vigilantes. Na segurança eletrônica, tratam-se de centrais de monitoramento 24 horas, compostas por profissionais especializados que recebem sinais transmitidos por equipamentos instalados no imóvel do contratante. O setor enfrenta vários problemas e, para entender melhor essa situação, nós vamos conversar aqui com o vice-presidente do Sindesp, que é o empresário Luiz Fregulha. Luiz, o que é que está afligindo mais, preocupando mais hoje o setor? Bom dia, Vili. Bom dia aos amigos que prestigiam com a sua audiência. Na verdade, são vários problemas que temos a resolver na categoria. Mas, nesse momento, eu gostaria de tratar de dois principais motivos. Um deles é o reajuste contratual. E o segundo é a crise econômica e financeira que o país vem passando. O reajuste é o que está incomodando bastante. Isso. O reajuste da categoria ocorre anualmente em fevereiro. E nesse ano, agora na segunda quinzena de fevereiro, os salários e benefícios dos vigilantes foram reajustados em 9,70%. Aliado ao Vale Transporte, que entre outubro e fevereiro desse ano teve um acréscimo de mais de 22%, já a categoria já está arcando com mais de 10% mensalmente, tirando dos seus custos esse valor sem ter o repasse das empresas. Então já estamos na metade de março e as empresas estão praticando o mesmo preço antes do reajuste e estão pagando salários e benefícios todos diferenciados, certo? Se você juntar que os grandes tomadores de serviço hoje demoram em média de 3 a 4 meses para repassar esses reajustes,
O que são os grandes tomadores? São as grandes empresas privadas e são os órgãos públicos que analisam planilhas, analisam propostas e renegociam com as empresas. Então, se demorar de 3 a 4 meses, as empresas vão ter que arcar com 30% a 40% das suas faturas sem ter o repasse da categoria. Isso vai acarretar que as empresas vão passar dificuldades financeiras. E, além de tudo, tem a crise econômica que o país está enfrentando. Exatamente. Aliado ao primeiro motivo, que é o reajuste da categoria, ainda as empresas estão com a grave crise financeira que os 3 poderes públicos estão passando, estão atrasando as faturas e as empresas estão arcando com todos os benefícios sem receber essas faturas dos tomadores. Então, a preocupação da categoria, do Sindesp, é que tem empresas que já passam dificuldades e as outras empresas também vão passar dificuldades, né, a curto prazo. As sugestões que o setor tem, quais são? A sugestão, primeiro, é torcer para que a crise acabe logo e que os tomadores de serviço, os órgãos públicos, comecem a pagar em dia as faturas das empresas. E a segunda é pedir para os grandes tomadores privados que agilizem os estudos e agilizem as análises e que, num mais curto espaço de tempo, que repassem para as empresas os reajustes. Porque se demorar muito, as empresas vão acabar com o capital de giro e aí vão passar pelas dificuldades financeiras. Muito obrigado pela participação. O que a Copa do Mundo trouxe de benefício que ficou para o seu setor? O grande legado que a Copa do Mundo deixou para o setor de segurança privada foi o curso de extensão para grandes eventos. O que é isso? Hoje, para se atuar, para ser vigilante em grandes eventos, a Polícia Federal há uma exigência, uma necessidade de se fazer um curso complementar para atuar em grandes eventos. Esse legado veio com a Copa do Mundo. Isso foi muito importante para a nossa categoria. Qual a diferença do vigilante tradicional para o vigilante de grandes eventos? Então, tá. Nos grandes eventos, é um público diferenciado em uma situação diferenciada. Você tem 3.000, 4.000 pessoas, normalmente jovens, na balada, consumindo bebida alcoólicas, em festa, enfim. Então, esse vigilante, além da sua formação normal, da formação específica, ele precisa ter uma habilidade no trato com o público, a forma de atuação, a forma de conter em determinadas situações é diferente. Então, esse vigilante precisa estar preparado para atuar nessas situações que ocorrem em grandes eventos. É muito diferente da situação do vigilante no dia a dia. Todo profissional, para trabalhar na área de segurança e trabalhar em grandes eventos, primeiro ele tem que fazer o curso de formação de vigilante, que é um curso de 200 horas, né? Depois ele faz a extensão em grandes eventos, que é um curso de 50 horas. Ele vai trabalhar em locais com mais de 3.000 pessoas, né? Ele vai entender da parte de controle de multidão, ele vai entender de controle de acesso também, e ele vai trabalhar na condução das pessoas e orientação do público. O curso, esse de extensão em grandes eventos, é de 50 horas. E 10 horas dessa carga horária a gente coloca dentro de um estádio de futebol. Hoje nós estamos firmando parceria com os estádios, inclusive a gente faz treinamento em estádio vazio e em estádio em dia de jogo. Então, mais ou menos 10 horas são práticas dentro dos estádios. A portaria é muito clara na questão de que locais onde a gente tem um público superior a 3.000 pessoas, você deve ter a segurança privada atuando. Então, jogos de futebol, eventos esportivos de qualquer natureza, shows, feiras, onde tenha esse número superior, a segurança privada tem que atuar, tem que estar presente. Sem dúvida, a Copa do Mundo foi um passo muito importante para a segurança privada, mas a gente vê que o público aceitou muito bem a segurança privada dentro dos estádios, atuando em parceria com a segurança pública. Coronel, qual é o problema hoje para a segurança privada? O maior problema que a segurança privada enfrenta hoje é a concorrência das empresas clandestinas.
Porque quando a pessoa ela contrata alguém para fazer a segurança da sua propriedade ou da sua família, ela pensa que está contratando alguém realmente qualificado, preparado e capacitado. As empresas regularizadas só trabalham com vigilantes formados pela Polícia Federal. Porém, as empresas clandestinas, ela usam mão de obra que estiver disponível no mercado. Pode ser até um vigilante que já esteja com a sua credencial vencida, ele pode pegar até profissionais de outras áreas da segurança para fazer o famoso bico, ou até pessoas que não têm qualificação nenhuma. E isso acaba gerando um problema e uma concorrência desleal. Para a empresa de segurança, porque ela tem alguém fornecendo um produto com um preço muito menor e realmente é uma concorrência desleal, e o cidadão que está contratando uma empresa clandestina, apesar de ele achar que está ganhando dinheiro porque ele está pagando menos, ele está colocando em risco não só a sua estrutura física de patrimônio, como sua família, porque ele não sabe quem ele está contratando. Pode inclusive ser até alguém marginal, pois ele não tem a sua ficha muitas vezes checada pela Polícia Federal, pela empresa, e ou seja, o cidadão não sabe quem ele está contratando. Qual é a orientação para evitar esses problemas? Antes de contratar, faça uma pesquisa. Verifique junto à Polícia Federal e ao próprio Sintesp, que é o Sindicato da Segurança Privada, se aquela empresa é regularizada. Vá na defesa do consumidor, veja se não tem reclamações contra aquela empresa, porque senão a pessoa vai acabar tendo, além de todos esses problemas que eu já falei, ele vai ter mais um. Se aquela pessoa que ele contratou, achando que era uma contratação legal, ele acabou fazendo uma contratação ilegal, ele ainda vai acabar respondendo, se ocorrer algum fato, civil e criminalmente. E no próximo bloco, no programa Terceirização aqui na Band, nós vamos falar sobre a fiscalização dos grandes eventos e a importância de escolher uma empresa de segurança privada. Já voltamos. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem com almoço grátis é muito melhor. O barreado é por nossa conta. Ida e volta de trem em classe turística com almoço 10 vezes de R$ 17,60. Ligue 3888-3488. De trem é muito melhor. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Um grande espetáculo exige toda uma infraestrutura nos bastidores para que a segurança seja garantida a todos. São empresas e profissionais especializados para atender os chamados grandes eventos, como jogos de futebol e shows. Eles atuam para evitar incidentes dentro dos espaços e garantir a proteção do público. Para que tudo isso ocorra de uma forma mais organizada, o Sindesp, Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Paraná, promoveu um encontro entre todos os setores envolvidos nos grandes eventos. Participaram representantes da Polícia Federal, da Abrazel Paraná, da Federação Paranaense de Futebol, dos times da capital, dos produtores de eventos e Sindicato dos Vigilantes. O objetivo foi fazer com que todos que atuam trabalhem numa única direção, que é a manutenção da segurança nos grandes eventos. Para falar sobre qual é o papel de cada um nesse segmento, temos a presença hoje aqui no programa do delegado da Polícia Federal, Jorge Fayad. Ele é o responsável pela Delegacia da Segurança Privada no Paraná. Doutor Jorge Fayad, qual é o papel da Polícia Federal na segurança privada? Bom, a Polícia Federal é o órgão fiscalizador e autorizador das empresas aptas a prestar o serviço de segurança privada. Então, obrigatoriamente, para você ter o exercício da segurança privada de conformidade e equalização, tem que pedir autorização da Polícia Federal, porque através de pessoas capacitadas no órgão, nós fazemos as fiscalizações diuturnas nessas empresas, né? Verificando que se elas estiverem de forma irregular, não só na forma do cadastramento, mas a mão de obra delas sendo utilizada de forma irregular, um vigilante não tendo feito o curso de formação, ou um vigilante que não tenha o curso de extensão no caso de grandes eventos, elas são altamente fiscalizadas e autuadas por infração na nossa legislação. Também a Polícia Federal, não só nas empresas legalizadas, ela também exerce um papel de fiscalização em outras empresas, aquelas que sequer pedem autorização e atuam como segurança privada de forma clandestina. Como é que acontece a fiscalização nesse setor? Como é que ela é realizada? Bom, a fiscalização, num primeiro momento,
ela é feita através do GESP, que é a nossa gestão de processo eletrônico, de segurança privada. Nesse local a gente obtém as informações das empresas que querem se cadastrar e querem se legalizar e atuar na área de segurança privada. Esse é um primeiro momento, que é essa fiscalização. Nós verificamos toda a documentação, se está de conformidade com a legislação, e uma vez estando de conformidade, nós autorizamos o seu funcionamento. Depois há uma fiscalização diuturna em relação a essas mesmas empresas, para ver se elas continuam ainda mantendo o mesmo papel que elas tinham quando pediram autorização. Ou seja, se elas têm estrutura física, se elas têm local para guardar armamento, se ela tem uma mão de obra capacitada e especializada em relação àquela atividade que ela presta. Então, essa fiscalização é feita diariamente, né? Não só falando em relação às empresas de segurança privada que prestam serviços em hospitais, escolas, bancos, né? Mas também aquelas empresas privadas que buscam sempre manter-se dentro da legalidade. Como evitar o crescimento das empresas clandestinas, das milícias para grandes eventos? Olha, isso aí é uma questão bem perguntada. A questão é a própria sociedade, nesse momento, nós precisamos da participação dela. Porque hoje é mais fácil você penalizar uma legalizada do que uma ilegal. Porque a ilegal é como baseando num paradigma do porte de arma. A pessoa que usa uma arma de forma legal, ela tem mais possibilidade de responder criminalmente do que a da ilegal, porque o da ilegal é difícil você localizar, né? Então, a mesma coisa se aplica em relação às clandestinas. O que a gente pode obter é através de denúncias que podem ser feitas para a DELESP, né, na Delegacia de Segurança Privada da Polícia Federal, aqui no Santa Cândida, e através dessas denúncias nós fazemos uma inspeção in loco e verificar. Aí o que ocorre? Aí faremos o auto de encerramento de uma empresa que está exercendo de forma clandestina, e se ela for recalcitrante na continuidade da segurança privada, da prestação de serviço, nós abrimos inquérito policial por descumprimento de decisão administrativa. Aí já vai para a área criminal e cria mais um problema para a empresa. De que forma é feito o combate a essas empresas? Efetivamente, na prática, como é que funciona? O combate é, como eu te falo, das empresas clandestinas, é justamente, se nós trabalhamos em cima de denúncias feitas pela população, né? Então, ou quando, infelizmente, é quando ocorre uma situação de infortúnio, uma tragédia, e aí você vai verificar a determinada localização e fala, quem prestou serviço era uma empresa de segurança clandestina, né? Então, aí o nosso combate é, in loco, fiscalizar, autuar e tentar impedir que eles continuem exercendo. Se eles não entrarem com pedido de regularização junto à Polícia Federal, é aquilo que eu falei, vai ser feito daí uma abertura de inquérito policial e daí não vamos atuar só na área administrativa, mas também na área criminal. Para os grandes eventos, aí é que está a maior responsabilidade, o maior problema. Principalmente é uma questão que a nossa legislação de segurança privada ela é desde 83, mas a previsão de grandes eventos veio justamente antes do início da Copa do Mundo. Então, hoje, a nova legislação ela exige que, para que você participe, a empresa participe, concorra a uma prestação de serviço de grandes eventos, ela necessita ter no seu quadro mão de obra especializada para grandes eventos. Aí não basta ser apenas o vigilante que faz aquele curso de formação normal, que é para exercer num posto bancário, exercer no hospital, numa escola. O que precisa? Precisa de um curso de extensão de grandes eventos, porque aí amplia a carga horária do curso, é 50 horas a mais, e ela vai ter disciplinas mais específicas para grandes eventos. E o que seria grandes eventos? Grandes eventos é qualquer local que é aglomeração de pessoas superior a 3 mil pessoas, 3 mil espectadores. Então é evidente que o vigilante ele deve ter uma formação mais específica para isso, porque ele tem que saber lidar com uma multidão, ele tem que saber, por exemplo, a questão da tragédia que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, se o vigilante já estivesse especificamente sabendo, os seguranças, não sei se a empresa lá era legalizada ou não, ninguém falou isso na ocasião, né? Então, o que ocorre? Atribuir a responsabilidade para o dono do estabelecimento, mas não para a empresa. Então, verificar se os vigilantes eles tinham curso de grande extensão, se eles sabiam os locais de saída de emergência. Então, isso, local de acesso, onde que é o acesso, o que vai acontecer, as fontes de comunicação no momento de uma crise, como é que se vai agir em grandes eventos, começa a haver uma multidão aí em tumulto, como é que é o vigilante? Então, ele tem que ter um curso específico, né? Então, não basta ser só vigilante. Isso tem que ficar bem claro.
Portanto, as empresas que contratam casas de show noturno, casas esses shows aí diuturnamente que ocorrem em todas as regiões, as empresas de segurança devem comunicar à Polícia Federal obrigatoriamente 48 horas antes de qualquer grande evento, comunicar apresentando a relação de vigilantes para que a gente possa fazer uma fiscalização, a princípio, em termos de informatização, para verificar se ele tem o curso de extensão, porque ela só pode prestar com curso de extensão. E, lamentavelmente, eu verifico que as empresas não estão ainda se adaptando à nova legislação. Adotaram só na Copa do Mundo. Você pode verificar que daí na Copa do Mundo, todos aqueles vigilantes, 570 que teve em cada jogo, era aproximadamente 570 vigilantes, todos tinham curso de grande extensão. E foi exitoso, como se pôde verificar. Agora, veja aí, com uma multidão, quase estádios superlotados, todos os jogos. Agora, hoje tem uma preocupação, teve aquela tragédia que ocorreu em Joinville também, que também foi divulgado nacionalmente, você vê, porque foi uma segurança privada que prestou a segurança, mas não sabia. Se você for verificar, aquela empresa foi autuada também, na ocasião, quando teve aquele... Mas justamente por quê? Porque tem que colocar pessoas capacitadas. Essa é a finalidade da segurança privada. Você colocar qualquer um, e aí que eu te digo, o grande problema, muitas vezes, das empresas, e elas são responsáveis por isso, é elas serem legalizadas perante a Polícia Federal e pegam uma mão de obra desqualificada. Se você for ver uma tragédia que teve ali recentemente, que morreram 2, entre aspas, de segurança, eram pescadores, prestando serviço por uma empresa de segurança privada, que, embora autorizada, ela não tinha como ter aquelas 2 pessoas no quadro funcional dela. Aí ela pega um menino grande lá, que não tem experiência nenhuma, faz favor, vamos trabalhar comigo, aí eu te dou R$100 hoje. Ele pega lá, bota uma roupa preta e vai prestar segurança, só que ele não tem formação alguma. Ele vai prestar um desserviço e até, às vezes, uma insegurança. Vocês podem verificar que, às vezes, não sempre, mas volta e meia tem uma notícia que o segurança quebrou a perna do fulano, a segurança... Será que é um segurança legalizado? Vamos ter que verificar. E nessa questão, não apenas só falar que ele agiu de forma errônea, é saber se ele estava preparado para agir naquela situação. Muito obrigado, delegado, pela participação conosco aqui. Tudo bem. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o nosso próximo bloco aqui na Band Curitiba, com o programa Terceirização. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem com almoço grátis é muito melhor. O barreado é por nossa conta. E daí volta de trem em classe turística com almoço 10 vezes de R$ 17,60. Ligue 3888-3488. De trem é muito melhor. Vamos começar explicando o que é hoje a Previsul. Bom dia, Vili, bom dia a todos os espectadores. A Previsul é uma seguradora do Rio Grande do Sul. Ela tem 108 anos de mercado e uma seguradora especialista em vida. Hoje ela faz parte do membro Grupo Caixa Seguros e também da CNP, que é uma seguradora francesa, a maior seguradora na Europa. E o que é o convênio com a Fenaviste? O convênio com a Fenaviste é um produto que nós temos que atende à Lei 7.102/83, que trata da segurança privada no Brasil. Esse produto atende aos sindicatos nas suas convenções coletivas e a Previsul, uma seguradora especialista em vida, consegue ter agilidade e praticidade nesses produtos e atendendo a todos os sindicatos. Nós estamos de volta com o programa Terceirização, hoje falando sobre a atuação das empresas de segurança privada aqui na Band Curitiba. Está conosco aqui o advogado Aloysio Guedes. Ele vai falar sobre os riscos que estabelecimentos e organizadores de eventos correm ao não oferecer segurança aos seus clientes. Doutor Aloysio, todo local é obrigado, tem a responsabilidade de oferecer segurança aos seus frequentadores? Absolutamente. Todo grande evento deve possuir segurança aos seus participantes. O fato é que a própria legislação pertinente já obriga isso. Já obriga que todo grande evento, a partir de um determinado 3.000 pessoas, na realidade, ele deve conter segurança suficiente para atender esse público.
O fato que alguns eventos que se realizam no Brasil não possuem essa característica de ter seguranças. E quando eu falo seguranças, eu estou falando de seguranças habilitados. Eu estou falando de seguranças que detêm o registro na Polícia Federal através da sua Carteira Nacional de Vigilantes e treinado por uma escola de vigilantes. Essa escola que deve ter também a sua autorização e ser fiscalizada pela Polícia Federal. A Polícia Federal, através da DELESP, a Delegacia de Segurança Privada, é o órgão que também é subsidiário ao Ministério da Justiça. Todo esse arcabouço de responsabilidade e que detém já uma verticalização legal deve ser cumprido para atender todos os interesses da sociedade como um todo e, evidentemente, a sua economidade física e, inclusive, patrimonial, né? Fato é que, quando você detém este poder de fiscalização, como a Polícia Federal detém, ele exige alguns requisitos. Esses requisitos, como eu já falei, é a própria habilitação e o treinamento. Qualquer pessoa que queira fazer um grande evento, então, deve obedecer esses requisitos. A preocupação que deve ser nortear é outra. A preocupação, na realidade, é quem contratar para fazer a segurança desses grandes eventos. Nós vimos aí que estamos cansados de ver na mídia que vários eventos são realizados com uma segurança que não tem esta habilitação, que não cumpre esses requisitos legais. E aí nós vemos todos os malefeitos de sorte de que nós podemos encontrar, né? Ou seja, grandes eventos que a gente cansa de ver com orientadores que não têm a mínima habilidade, não têm o mínimo treinamento para que se possa realizar isso. E aí, as catástrofes nós já conhecemos na mídia. Mas tem sim, se a pergunta deve ser resposta, sim, nós temos sim responsabilidade e obrigação legal de ter segurança em grandes eventos. E os riscos para organizadores, para estabelecimentos que não tratam exatamente com cautela desse assunto? Olha, os riscos são de toda sorte e de grande monta. Eu acho que, para responder essa pergunta, nós devemos, em primeiro lugar, fazer uma reflexão sobre o assunto. A vigilância privada, a segurança privada, ela é, em primeiro lugar, autorizada, fiscalizada pelo Departamento da Polícia Federal e é regida pela Lei 7.102, de 1983. E, concomitantemente, pela Portaria 3233, agora de 2012. Fato é que toda essa legislação determina que ele deve cumprir essas responsabilidades, né? Que deve cumprir todos esses requisitos. Mas não só isso. A reflexão deve ir mais longe. Nós temos que cumprir também nós temos a responsabilidade também ao cumprimento da legislação através do artigo 186 do Código Civil, da qual determina a responsabilidade civil daquele que presta o serviço ou então daquele que, no caso, realiza o evento. E aí a responsabilidade civil por conta dos fatos ocasionados a quem está no evento de qualquer sorte, né? Ou seja, assistindo a um grande show, assistindo a um grande futebol, etc. Nós tivemos agora o exemplo da própria Copa do Mundo recentemente. Por outro lado, nós temos a responsabilidade não só de quem está no evento para se divertir, nós temos a responsabilidade para aquele que está também ao seu trabalho, ou seja, do próprio prestador do serviço, que é diretamente o vigilante, que é diretamente aquele que presta a segurança. E aí nós temos a responsabilidade, então, a responsabilidade trabalhista, nós temos a responsabilidade fiscal com relação ao INSS e a própria tributária e penal também. Por quê? E aí eu posso elencar todas essas responsabilidades. Quando nós falamos de responsabilidade civil, nós estamos falando numa ocasião de se produzir um fato que possa ocorrer um grande desastre naquele momento. E aí, não somente aquela pessoa que está ali dentro pode se machucar, pode vir, inclusive, a óbito, como também aquele que está prestando serviço, que no seu contrato de trabalho prevê, na realidade, que é a responsabilidade de quem está fazendo aquele show. E a conscientização do setor, como é que está? As pessoas estão entendendo essas responsabilidades, esses riscos? Eu acho que cada vez mais, né? O Brasil saiu, eu posso dizer, com um todo, da clandestinidade enquanto a sua cidadania. A partir da década de 90, o Brasil deixou de desentender de que é cidadão e procura os seus direitos cada vez mais. E aí eu estou falando desde aquele que está num grande evento assistindo, quanto aquele também que está prestando
o seu trabalho, não somente como quem contrata o vigilante, mas quem está ali trabalhando como vigilante. Doutor Luiz, muito obrigado pela participação com a gente. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e, evidentemente, não só o sindicato, como eu também estou sempre à disposição de qualquer eventualidade. Muito obrigado. Muito obrigado também a você que ficou ligado aqui na Band Curitiba. Nós voltamos no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Bom final de semana para você.